Olá, irmão e irmão, que aí no Brasil e em Portugal nos acompanham. Neste domingo, de uma forma especial, nós estamos na cidade de Jesus, em Cafarnaum. Aqui nós vimos aprender com Jesus, a escutar a palavra, os seus ensinamentos, e aqui nós vamos fazer uma jornada de sábado com Jesus, desde a sinagoga até irmos depois à casa de Pedro no próximo domingo e no próximo programa. Neste momento, convido-vos a virem comigo e a entrarmos naquela que teria sido, noutros tempos, a sinagoga do tempo de Jesus. Em Israel, existem sinagogas espalhadas por todo o país, do norte ao sul, do menor kibbutz até as grandes cidades. Em hebraico são chamadas Beit HaKnesset, que significa casa de reuniões. Estes centros exercem uma função fundamental no contexto do judaísmo contemporâneo. São lugares de encontro para a oração, o estudo e a vida comunitária. A origem desta instituição tão importante se deu por volta do século VI a.C., quando o reino da Judéia foi invadido pelo rei Nabucodonosor II, que destruiu o Templo de Jerusalém e deportou os judeus para a Babilônia. Durante o exílio, que durou cerca de 60 anos, os judeus não puderam oferecer sacrifícios como eram habituados a fazer no templo. Para manter as suas tradições, realizar cultos religiosos ou estudar as Sagradas Escrituras, os judeus instituíram locais de encontro que se tornariam as atuais sinagogas. Mesmo depois do retorno a Jerusalém e da reconstrução do templo, as sinagogas continuaram a existir. Enquanto o templo voltou a ocupar o centro da vida religiosa para o povo judeu, as sinagogas persistiram como núcleos para orações cotidianas, estudos e discussões sobre a vida concreta nas vilas e comunidades. Um serviço religioso celebrado no início do Shabat nessas sinagogas do século I teria uma estrutura similar aos dos dias de hoje. A declaração de fé em um Deus único seria seguida pela leitura do trecho da Torá. Após essa, se dava a leitura de um dos livros proféticos e se ouviria comentários de um mestre. No ano 70 d.C., o Templo de Jerusalém foi destruído pela segunda vez. A ausência desse local sagrado, que perdura até hoje, transformou profundamente o modo de viver do judaísmo. As sinagogas se tornaram ainda mais importantes e se constituíram como base para a vida das comunidades judias, onde quer que se encontrem. Então Jesus entra na sinagoga. Também eu vos convidei a entrar para vir a ensinar. Com certeza para rezar, fazer aquilo que era normal fazer na sinagoga, uma leitura da Torá, uma leitura dos profetas, e depois é encontrado este momento para refletir na palavra de Deus. Chegado o sábado, veio à sinagoga e começou a ensinar. E maravilhavam-se com o seu ensinamento, pois os ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Na sinagoga deles encontrava-se um homem com espírito impuro, que começou a gritar: Que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos arruinar? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito maligno, depois de o sacudir com força, saiu dele, dando um grande grito. Tão assombrados ficaram que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Eis um novo ensinamento, e feito com tal autoridade que até manda aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E a sua fama logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. São 3 as vezes em que vemos Jesus no Evangelho de Marcos a vir até à sinagoga. Em todas elas, Jesus tem um confronto com a autoridade religiosa. Neste momento, encontramos este texto que acabamos de escutar.
Encontramos também Jesus que no capítulo 3 encontra aqui, nesta mesma sinagoga, essas autoridades e que logo nesse momento, estamos ainda no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, e pensam já em matá-lo. Encontramos depois Jesus no capítulo 6 a estar na sinagoga de Nazaré, naquele episódio que nós conhecemos, que no final o que é que querem fazer? Atirá-lo de um precipício. Então vemos que Jesus tem uma relação com a sinagoga que não podemos dizer que é uma relação muito boa. Inclusive, Jesus afasta-se um bocado dessa mesma realidade a dizer que vai à sinagoga deles, não à sua. Não a assume propriamente como sua, porque Jesus, o culto que quer instaurar, é um culto verdadeiramente diferente daquele que nós encontramos no Antigo Testamento. Jesus encontra, sim, aqui este terreno propício para começar a sua mensagem. E hoje, nesta jornada de sábado de Jesus, começa por vir aqui. Entra e começa a ensinar. O seu ensinamento é profundo. Não sabemos verdadeiramente o que é que ele ensina, mas sabemos que toca no coração daqueles que o escutam. E de tal forma toca o seu coração que ele diz, Marcos nos diz que todos se maravilhavam com os seus ensinamentos. Mas porquê é que se maravilhavam com os seus ensinamentos? Porque eram ensinamentos feitos com autoridade. E não como o dos escribas, não como o dos doutores da lei. Porquê é que eram diferentes? Porque Jesus fala realmente como aquele que é a voz de Deus. Ele fala como um profeta, fala diferente daqueles que eram os escribas. Os escribas era realmente um grupo de leigos dentro do judaísmo que se julgavam muito mais potentes do que até os próprios sacerdotes e os próprios fariseus. Na realidade, o Talmud, uma das fontes do judaísmo, apresenta-nos os escribas como aqueles que têm realmente um poder muito forte. Este poder que lhes é dado através da imposição das mãos quando chegam à idade de 40 anos e que lhes dá a capacidade de interpretar as Sagradas Escrituras. Inclusive é o próprio Talmud, que é a tradição oral dos judeus, diz-nos que se houver algum conflito entre aquilo que diz o escriba e aquilo que diz a palavra de Deus, deve ter-se em conta aquilo que diz o escriba e não a palavra de Deus. Ora, diante disto, Jesus entra em confronto com eles. E surge neste momento um homem que não tem nome, um homem que se incomoda, um homem que se revela realmente contrário àquelas palavras de Jesus, contrário àqueles que se maravilhavam com as suas palavras. Mas quem era este homem? Bem, antes de mais nada, se não tem nome, posso ser eu como podes ser tu. Depende da forma como nós nos colocamos diante da mensagem de Jesus. Diz-nos o texto que ele tinha um espírito impuro. Ter um espírito é ter uma força, é ter qualquer coisa que impulsiona. Depois esse espírito pode ser santo, se realmente é um espírito que vem de Deus, se é um espírito que fala de acordo com a vontade de Deus, mas pode ser um espírito impuro. Impuro quer dizer aquele que não pode estar diante de Deus. Impuro é aquele que não pode compreender as palavras de Deus. Impuro é aquele que não consegue entrar na dinâmica verdadeiramente divina. Então nós encontramos aqui um espírito impuro que olha para Jesus e que lhes diz: o que é que tu tens a ver connosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos arruinar? Olhai aqui o pormenor. Primeiro temos um homem, mas que depois fala ao plural. Quer dizer que aquele que era o seu pensamento não era simplesmente dele, era de tantos outros. Quem seriam os outros? Seria com certeza daqueles que se sentem incomodados pela palavra divina. Então o espírito impuro não tem que ser qualquer coisa de extraordinário. É simplesmente aquele que não se consegue concentrar no que é essencial da palavra de Deus, da palavra de Jesus e se sente incomodado por ela. Quem seriam naquele momento? Os escribas. Quem serão nos dias de hoje? Não sei. Se calhar esta interpelação deve ser colocada a cada um de nós. Quem é que nas nossas comunidades se sente, de certa forma, incomodado por estas palavras divinas? O Senhor expulsou. Ele deixou, o espírito impuro deixou aquele homem, mesmo quando ele estava para começar a falar. E este homem
realmente tornou-se símbolo de todos aqueles que vão contra esta forma de pensar nova que é Jesus Cristo. Ao terminarmos hoje esta nossa reflexão, o convite que eu faço a cada um de nós é olharmos para aquilo que nós escutamos, se nós sentimos que realmente são palavras de homens e mulheres que vêm de Deus. Se nós realmente somos capazes de ir ao encontro desses homens e mulheres que nos falam verdadeiramente de Deus, significa que os espíritos impuros que habitam em nós já foram libertos e que nós estamos capazes de acolher a bênção do Senhor. Então, para hoje, vós escutais, aí em casa, eu vos mando esta bênção do Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site